Olá, povo de Deus! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje no versículo dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é um dos versos mais clássicos e mais batidos ao longo de toda a história bíblica. Mas às vezes a gente não percebe que ele é clássico e ele às vezes ele satura de tantas mensagens que a gente tem porque ele é importantíssimo, porque ele demonstra o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui a gente tem algumas informações muito preciosas. Primeiro, que Deus amou o mundo. Ele não amou os religiosos, ele não amou o povo de Israel, ele não amou os descendentes de Abraão apenas, ele amou o mundo inteiro. Ele não amou apenas os eleitos, ele não amou apenas os escolhidos, ele não amou apenas aqueles que seriam salvos. Deus amou o mundo inteiro. Você que está me ouvindo agora, Deus te amou e ele escolheu vir por amor a você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que Deus tinha de mais precioso? Ele mesmo. O Filho unigênito é um com o Pai, ele e o Pai são um. Essa união eterna existe desde antes do mundo existir. Antes que existisse tempo, essa união perfeita, ela já existia. Então, Deus amou o mundo que deu o quê? Deu o que ele tinha de mais precioso. E deu quando? Deu antes da criação da humanidade. Lá no livro de Apocalipse é atestado que o Cordeiro ele foi entregue pelas pessoas antes da fundação do mundo. Quando Deus escolheu criar a humanidade, ele já sabia o sofrimento que ele iria passar. Quando Deus escolheu criar a humanidade, ele já sabia que o seu filho seria crucificado. Quando Deus escolheu criar o mundo inteiro, ele já sabia o preço altíssimo que ele precisaria pagar por essa criação. E ele fez isso por quê? Porque ele amou a humanidade. Ele poderia não ter criado ninguém e isso não prejudicaria a ele. Isso prejudicaria apenas a nós. Mas Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é a última informação importante desse versículo. Deus é eterno, ele é o alfa e o ômega, ele está no começo e ele vai estar no fim. Mas aqueles que recebem o seu Filho como Salvador vão desfrutar com Deus dessa eternidade. Não uma eternidade total, porque o ser humano ele é criatura, ele vem depois, mas uma eternidade quando o próprio tempo deixar de existir. Tempo é variação, tempo é mudança, tempo também é criatura. Então, quando o tempo deixar de existir, nós viveremos a eternidade inteira com Deus, sendo iluminados por Ele. Por quê? Porque Ele nos amou. Só por isso. Não foi pelos meus atos de bondade, não foram pelos meus atos de justiça, não é pela minha capacidade de fazer boas coisas, não é pela minha inteligência. É porque Deus me amou. E assim como me amou, Ele ama você também. Creia nisso e receba Jesus. Ele está pronto para te dar a vida eterna.